O livro ele é extremamente simples, no seguinte quesito. A estrutura dele é uma introdução, 6 lições e depois algumas conclusões. Aham. As 6 lições principais do livro são: primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. O que vocês entendem com isso? Eu acho que o rico, ele compreendeu que não é feio você ter um empreendimento ou você se tornar sócio de empreendimentos através da Bolsa de Valores, para que isso gere renda para você. Então, ele fala que o rico ele é o cara que consegue transformar a renda auferida, que é renda ativa, em renda passiva durante o seu período de trabalho, para depois ficar só coçando as castanholas, tranquilaço. Pô, cara, falou bonitaço, hein, bicho? 2. Você tem que possibilitar a proficiência financeira, né? Na verdade, aqui a lição 2 ela começa com uma pergunta. Por que possibilitar a proficiência financeira? Ou seja, ter conhecimento financeiro. E apenas mostrando o que essa lição né, é o cerne dela, ele começa abordando a seguinte questão, que não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, eu discordo disso, pô. Lógico que importa quanto dinheiro você faz. Só que ele começou a dar uma série de exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro ao longo da vida e que no final não tinham mais nada. Esses caras sabiam fazer muito dinheiro, mas não sabiam conservar. Eles não sabiam investir, não sabiam proteger o patrimônio. E ele fala sobre a importância disso. Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Exatamente. Né? Basicamente isso. 3. Cuide do seu negócio. E é bem interessante essa parte. Ele fala, cuidar do seu negócio não é abrir um negócio. Ele só diz, você é um chefe de cozinha, isso é sua profissão. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Você é um professor, isso é sua profissão, não é o seu negócio. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Então ele fala, você não tem que abrir uma empresa para isso. Agora você tem que ter noção de que o seu negócio é adquirir tantos ativos que um dia você possa viver da renda gerada por esses ativos. E aí ele fala, inclusive... que você seja CLT. Exatamente, que foi o que seu pai fez. E ele fala que nessa hora que você tem muita renda vindo desses ativos, aí sim você pode começar a comprar passivos. Quando essa renda é capaz de comprar passivos. Isso é muito foda. O que é um ativo? Ele falou, ativo é o que isso. bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou, é isso. E as crianças falaram pra ele, falou, caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou, porque elas confundem as coisas. 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses precisando se financiar, falaram, poxa, Napoleão está dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, ele foi lá e criou um imposto temporário de apenas 10% para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ele queria mais. E aí começaram a jogar os pobres da classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico não Ele se vaza, deixa ser tributado. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então ele acaba se blindando. Num paraíso fiscal. Exato, ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar, e se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média e eventualmente até o pobre, que é o que acontece hoje. E as duas últimas, né? Os ricos inventam dinheiro, é a lição 5. Aquela frase que o Saki, que a gente falou no começo, ó, o dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar sua forma de pensar. Eu acho que ela tem muita ligação com isso. Se eu pegar agora um PowerPoint e falar, olha só, cara, eu tenho esse negócio, essa ideia de negócio, eu estou querendo vender 10% dessa ideia aqui, porque eu preciso desse dinheiro para investir em tal coisa. E essa ideia vale 50 milhões aqui. Aí você vai lá e bota 5 milhões. Não existe nada. Só ideia, cara. E já vale dinheiro. Então, realmente, cara, eu acredito muito nisso que ele disse. Só que a ideia sempre tem que vir acompanhada de credibilidade, de alguma forma. Então, assim, acho que esses dois conceitos, assim, o pensamento da pessoa rica com credibilidade é o que gera valor. Se você só tiver um pensamento, ele não gera valor. Não imediato. Aí esse pensamento precisa virar algo palpável, né? Ó, vou colocar até a frase do Kiyosaki que corrobora exatamente o que você disse antes de partirmos para a sexta e última lição. Ele diz, o ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. E a última é meio que uma repetição da lição 1, mas com outra frase. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Quando eu era estagiário na Hershey's, né, eu lembro que eu ganhava assim, uns R$ 1.300. Qual que era a minha cabeça? Eu não tinha esse conhecimento, eu não carregava isso que o livro ensina. Então, na minha cabeça, eu lembro de uma situação onde eu chamei minha chefe na época, levei ela para uma sala e falei, cara, tô ganhando muito pouco.
né? Porque eu venho de carro, de longe, eu ia da Zona Sul para Guarulhos todo dia, então era tipo quase 2 horas para chegar, depois 2 horas para voltar. E aí eu gastava muito com gasolina e tudo isso, eu nem contava a depreciação do carro. Aí eu cheguei lá e falei, poxa, eu preciso que aumente meu salário, porque tá muito difícil de eu viver, assim, não consigo viver, não sobra nada, né? E eu olhando hoje, eu penso que não fazia sentido essa reclamação. Por quê? Porque todo ganho que você tem, ele consiste em 2 partes. Ele consiste na parte tangível e na parte intangível. O financeiro que eu tinha era o tangível, financeiro, benefício e tudo mais. Mas o intangível, nessa época, era o mais valioso. Porque se eu aumentar de R$ 1.300 para 1.400, para 1.500, para 1.600, eu não ia ficar mais rico. Porque a gente tem uma ilusão de achar que isso aqui vai mudar a nossa vida. Esses R$ 100, R$ 200, não é ele que vai mudar a nossa vida. Agora, intangível, que eu não valorizava, eu passei a valorizar. Né? Então, uma vez que você traz esse conhecimento para sua cabeça, para sua mente, você pode monetizá-lo de várias formas ali mais para frente. Ó, vou acrescentar uns pontos aqui. Primeiro, essa parte de emprego, tem uma frase muito interessante dele bem no começo do livro. Ele fala que um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Sim. Que é a questão de que você precisa de dinheiro, né, para viver a sua vida, para comprar os seus ativos, que é o seu negócio de fato. E tem uma hora, nessa parte 6, que ele faz a seguinte recomendação. Ele diz, recomenda aos jovens que procurem emprego pela oportunidade de aprendizado, mais do que pelo que irão receber de fato. Porque é isso aqui que vai te deixar rico no longo prazo, é aquilo que você é capaz de aprender. Então, vá para um emprego, aprenda o máximo que você puder dali, sabendo que aquilo é apenas, às vezes, um espaço, uma parada temporária dentro de uma viagem muito maior. É lógico que eu não estou incentivando ninguém, nossa, vou largar o emprego agora. Mas o ponto é, dinheiro Mas é o primo importante. rico está contratando. Conhecimento é Verdade. mais importante que dinheiro, sobretudo para que você possa fazer essa jornada ao longo do tempo, né? Eu acho que o cuidado é assim, ó, no momento que você passa da linha da sobrevivência, o que excede aqui, aí eu acredito que a decisão tem que ser com base no conhecimento. Até lá é difícil falar, porra, trabalho para Você aprendizado tá falando quando você não em consegue Maslow, sobreviver. pirâmide de Maslow? É, alguma porque coisa assim? quando a gente fala isso, sempre tem uma turminha que fala assim, é muito fácil falar, né, porque é rico e tal, e eu que tô passando fome, né? É, Porra, o você tá pessoal passando fala. fome, você tem que trabalhar para sobreviver Aham. mesmo. Sim. Primeiro você sobrevive, depois você vive, né? Aham. E não é fácil, né? Mas acho que quando você passa dentro de sobrevivência, a isso que a gente falou se aplica, porra, perfeitamente, cara. Sim. Porque o conhecimento é, é o melhor e maior de todos os tesouros, cara. Podem roubar tudo de você. Tudo. Mas nunca vão poder tirar o que tá na sua cabeça, Sim. né, cara? É só o Alzheimer, né? Pois é, ressalvas. Vale a pena serem colocadas horror. aqui. Mas com isso, basicamente, a gente fecha o livro. Cada Eu só descobri capítulo. isso depois que eu perdi meu Sacanagem. fim de semana lendo 376 páginas. Obrigado, Manu.